A Groenlândia é um dos lugares mais fascinantes e paradoxais do planeta. Trata-se da maior ilha do mundo, com cerca de 2,16 milhões de quilômetros quadrados, uma extensão territorial maior do que muitos países inteiros. Do ponto de vista geológico, a Groenlândia faz parte da América do Norte, assentada sobre a placa tectônica norte-americana. Ainda assim, ao longo de mais de 1000 anos, desenvolveu laços políticos, culturais e históricos muito mais profundos com a Europa do que com o continente ao qual pertence fisicamente. Apesar de seu tamanho colossal, a Groenlândia possui uma população extremamente reduzida, pouco mais de 56 mil habitantes. A maioria vive no sudoeste da ilha, especialmente na capital, Nuuk, onde o clima é relativamente mais ameno, e o acesso ao mar permite atividades econômicas e logísticas. O restante do território é dominado por gelo permanente e condições ambientais extremas. Mas se a Groenlândia é geologicamente parte da América do Norte, por que essa ilha gigantesca está politicamente ligada à Europa? A resposta passa por séculos de exploração, colonização e disputas no Atlântico Norte, e, sobretudo, por uma relação histórica que moldou profundamente o destino da ilha. Durante grande parte de sua história moderna, a Groenlândia não foi um território isolado ou independente, mas sim uma possessão europeia. A colonização europeia formal teve início em 1721, quando missões religiosas e postos comerciais dinamarqueses foram estabelecidos na Groenlândia. A partir desse momento, a ilha passou a ser administrada diretamente por Copenhague, funcionando por mais de 2 séculos como uma colônia, com controle externo sobre sua economia, comércio e decisões políticas. Esse status só terminou em 1953, quando a ilha deixou oficialmente de ser colônia e passou a integrar o Reino da Dinamarca como parte constituinte, com seus habitantes reconhecidos como cidadãos dinamarqueses. Com o tempo, no entanto, cresceu a pressão por maior autonomia política. Em 1979, foi implantado o sistema de Home Rule, concedendo autogoverno em diversas áreas internas. Esse processo avançou significativamente em 2009, com a aprovação do Self-Rule Act, que transferiu ainda mais competências ao governo local, incluindo o controle sobre recursos naturais e o reconhecimento formal do direito à autodeterminação. Desde então, a possibilidade de independência plena passou a fazer parte constante do debate político groenlandês, ainda que cercada por desafios econômicos, demográficos e geopolíticos. Muito antes da chegada dos europeus, a Groenlândia já era habitada por povos inuites. As primeiras migrações humanas ocorreram entre aproximadamente 3.000 e 2.500 a.C., vindas da América do Norte através do Ártico canadense. Essas migrações aconteceram em várias ondas ao longo de milênios, cada uma trazendo tecnologias, modos de vida e culturas distintas. A última grande migração foi a do povo Thule, que chegou à Groenlândia entre os séculos 13 e 14. Os Thule são os ancestrais diretos dos inuites modernos da Groenlândia e desenvolveram técnicas altamente sofisticadas de sobrevivência no Ártico, como o uso de caiaques, trenós puxados por cães e a caça marítima em ambientes extremos. Quando os Thule chegaram à Groenlândia, a ilha não estava vazia. Desde o final do século X, comunidades vikings nórdicas já haviam se estabelecido principalmente no sudoeste. Essa colonização está ligada à figura de Erik, o Vermelho, um islandês banido da Islândia por envolvimento em conflitos violentos. Por volta de 982, Erik navegou para o oeste em busca de novas terras. Após explorar a costa, encontrou áreas relativamente habitáveis no sudoeste da ilha, onde estabeleceu assentamentos. Quando seu exílio terminou, retornou à Islândia e promoveu a nova terra com um nome estrategicamente atraente: Groenlândia, ou Terra Verde. Segundo as sagas islandesas, cerca de 25 navios partiram rumo à ilha, embora apenas 14 tenham conseguido completar a travessia. Estimativas arqueológicas indicam que entre 3 a 6 mil nórdicos viveram na Groenlândia durante seu período de ocupação, sustentando-se por meio da pecuária limitada, da caça e, sobretudo, do comércio de marfim de morsa, altamente valorizado na Europa medieval. O filho de Erik, Leif Erikson, ficou famoso por liderar expedições que alcançaram a América do Norte séculos antes de Colombo. Ele também introduziu o cristianismo na Groenlândia. Por volta do século XV, os assentamentos vikings desapareceram. O consenso acadêmico é que as comunidades nórdicas foram gradualmente abandonadas, deslocadas ou absorvidas por outros fluxos históricos. Enquanto isso, os inuites continuaram ocupando a ilha, sobretudo no norte e no oeste,
demonstrando uma capacidade de adaptação muito superior às mudanças climáticas extremas. A partir do século XVI, ingleses e holandeses passaram a explorar a região, principalmente para a caça à baleia. No entanto, as condições climáticas extremas limitaram uma ocupação duradoura. Em 1776, a Dinamarca declarou monopólio total sobre o comércio com a Groenlândia, fechando a ilha a estrangeiros. Esse isolamento começou a ser desmontado gradualmente a partir de 1950, culminando na abertura definitiva nos anos seguintes. No final do século XIX e início do século XX, expedições polares lideradas por exploradores como Robert Peary mapearam regiões até então pouco conhecidas da Groenlândia, especialmente no extremo norte. Essas expedições reforçaram o interesse estratégico americano na ilha. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse interesse se tornou decisivo. Em 1940, a Alemanha ocupou a Dinamarca, isolando a Groenlândia. Em 1941, o embaixador dinamarquês nos Estados Unidos, recusando-se a reconhecer o governo sob ocupação alemã, assinou um acordo permitindo que os Estados Unidos estabelecessem bases militares na ilha. Na prática, a Groenlândia passou a ficar sob proteção militar americana, com a construção de diversas instalações fundamentais para a vigilância do Atlântico Norte e o combate a submarinos alemães. Em 1946, os Estados Unidos chegaram a oferecer $100 milhões em ouro pela Groenlândia. A Dinamarca recusou. Em 1951, um novo acordo formalizou a permanência militar americana, incluindo a base aérea de Thule, no noroeste da ilha. A Groenlândia ocupava uma posição estratégica única, o trajeto mais curto entre a América do Norte e a União Soviética, passando sobre o Polo Norte. Durante a expansão da base de Thule, em 1953, comunidades inuites foram removidas à força, um episódio que deixou marcas profundas e ressentimentos duradouros. Em 1968, um bombardeiro B-52 americano caiu próximo à base, carregando 4 bombas nucleares. Embora os Estados Unidos afirmem que todas tenham sido oficialmente contabilizadas, partes do material nuclear jamais foram completamente recuperadas, alimentando controvérsias até hoje. Décadas depois, o escândalo conhecido como Thulegat revelou que armas nucleares circularam pela região com o conhecimento tácito do governo dinamarquês, apesar de sua política oficial antinuclear. Em 1973, como parte da Dinamarca, a Groenlândia ingressou na Comunidade Econômica Europeia, CEE, mesmo com a maioria da população local votando contra. Os temores se confirmaram quando frotas estrangeiras passaram a explorar intensamente suas águas. Em 1982, os groenlandeses votaram pela saída da CEE, processo concluído em 1985, ano em que também foi adotada a bandeira nacional. Nas últimas décadas, o debate sobre independência ganhou força dentro da Groenlândia. Partidos que defendem uma separação gradual da Dinamarca cresceram politicamente, embora ainda exista divisão sobre o ritmo e, sobretudo, sobre a viabilidade econômica de um Estado plenamente independente. Ao mesmo tempo, a ilha voltou ao centro da geopolítica global. Com o aquecimento global acelerando o degelo do Ártico, a Groenlândia deixou de ser uma periferia congelada e passou a ocupar o centro das disputas estratégicas do século XXI. O derretimento do gelo abriu novas rotas marítimas, facilitou o acesso a recursos antes inalcançáveis e transformou a região em um novo tabuleiro de competição entre grandes potências. Para os Estados Unidos, a importância da Groenlândia vai muito além da retórica. O território é estratégico do ponto de vista militar, especialmente diante do aumento da atividade russa no Ártico. E também econômico, devido ao seu potencial de minerais críticos e terras essenciais para tecnologias modernas, um setor hoje amplamente dominado pela China. Foi nesse contexto que, em 2019, o então presidente Donald Trump reacendeu um tema que parecia pertencente ao passado: a possibilidade de os Estados Unidos comprarem a Groenlândia. À época, a proposta foi tratada publicamente como absurda, mas, historicamente, ela se encaixava em uma lógica antiga da política externa americana, considerada em 1867, 1910 e 1946. O que parecia um episódio isolado ganhou nova dimensão nos anos seguintes.
De 2024 a 2026, declarações recentes de Trump e de setores estratégicos dos Estados Unidos passaram a indicar algo diferente. Não se trata mais apenas de compra, mas de garantir controle efetivo e influência decisiva sobre a Groenlândia. Trump passou a afirmar publicamente que os Estados Unidos precisam da Groenlândia como peça-chave de sua segurança nacional, alegando que, se Washington não agir, outras potências, especialmente Rússia e China, ocuparão esse espaço. Em suas palavras, os Estados Unidos devem agir, quer os outros gostem ou não. Um discurso que elevou o tom diplomático e gerou reações imediatas na Europa. Diferentemente de 2019, o debate recente não gira apenas em torno de uma transação formal de soberania, algo juridicamente improvável. O foco passou a ser uma tomada gradual de controle estratégico, baseada em 3 pilares: expansão militar permanente, com modernização da base de Thule e integração a novos sistemas de defesa antimísseis no Ártico. Presença diplomática direta, como a reabertura e fortalecimento do consulado americano em Nuuk, reduzindo a intermediação dinamarquesa. E pressão econômica e política, incluindo ameaças de tarifas, acordos preferenciais e tentativas de vincular a economia groenlandesa diretamente aos Estados Unidos. Na prática, analistas passaram a descrever esse movimento não como uma anexação clássica, mas como uma absorção funcional. A Groenlândia permaneceria formalmente ligada à Dinamarca, mas cada vez mais integrada à esfera estratégica americana. A resposta foi rápida. Autoridades groenlandesas afirmaram repetidamente que a ilha não está à venda e que qualquer decisão sobre seu futuro cabe, antes de tudo, ao próprio povo groenlandês. Protestos com o slogan "Greenland is not for sale" se espalharam tanto na Groenlândia quanto na Dinamarca. O governo da Dinamarca reforçou que não existe, nem pode existir, qualquer acordo que transfira soberania sem consentimento formal de Copenhague e de Nuuk. Países europeus e aliados da OTAN também se posicionaram, alertando que qualquer tentativa unilateral de alterar o status da ilha poderia gerar instabilidade grave no Atlântico Norte. Ainda assim, o discurso americano deixou claro que, para Washington, a Groenlândia é considerada um ativo estratégico crítico, comparável a bases militares, rotas marítimas e reservas energéticas, e não apenas um território distante. Hoje, a Groenlândia ocupa uma posição central em disputas que envolvem clima, recursos, soberania e segurança global. Enquanto potências enxergam a ilha como peça-chave do século XXI, seus cerca de 56 mil habitantes continuam tentando responder a uma pergunta fundamental: quem deve decidir o futuro da Groenlândia? E agora eu quero saber de você. Quem deveria decidir o futuro da Groenlândia? Os próprios groenlandeses, a Dinamarca, ou as grandes potências que disputam influência na região? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de entender o mundo além das manchetes rápidas, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Aqui no Geolocal, a gente explica por que certos lugares importam e como eles moldam o planeta. Até o próximo vídeo.